Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue sendo derramada sobre nós, que enquanto ouvimos a sua palavra, nós possamos crescer na graça do nosso Deus. Bem, depois de 20 dias, estamos de volta e nós voltamos para a carta de Paulo aos Gálatas. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 10. Continuamos com o tema a liberdade para a qual Cristo nos libertou, a verdadeira liberdade que o Evangelho nos dá. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Esse capítulo será dividido em 3 sessões. Ele é, na verdade, pelo próprio autor, dividido em 3 sessões. A Sociedade Bíblica o dividiu apenas em 2 sessões, mas eles são 3 sessões bem específicas, e hoje nós vamos tratar da primeira sessão, que vai do verso 1 ao 10. Leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos a escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, graças te damos pela porção da tua palavra, agora nos apresentada, lida para o teu povo. Que a graça do Senhor, o poder do teu Santo Espírito opere em nossos corações agora, Senhor, iluminando o nosso entendimento, quebrando os impedimentos que nós temos por causa do pecado, ajudando-nos, Senhor, a compreender e a aplicar a palavra do Senhor. Seja, ó Deus, gracioso para com o teu povo, abençoe-nos, Senhor, com a tua palavra. Nós rogamos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero começar com um tema bem controverso, uma controvérsia cultural, que é o açaí na cultura paraense. Bem, para o paraense mais apegado às suas raízes, o açaí deve ser tomado sem misturas. Alguns chegam a dizer que não é nem aceitável adicionar açúcar ao açaí, que ele deve ser tomado in natura, na forma como foi extraído. Já outros já aceitam o acréscimo de algum pouco, uma certa quantidade de açúcar, mas há paraenses que já estão acrescentando banana, granola, leite ninho e outras coisas. Para os mais apegados à cultura e às tradições do consumo do açaí, isso é uma aberração cultural. Isso é um absurdo acrescentar banana, leite condensado, leite ninho e outras coisas ao açaí. Bem, se para um paraense é absurda a ideia de misturar coisas ao açaí,
muito mais absurda é a ideia, infinitamente mais absurda, ou incomparavelmente mais absurda, é a ideia de acrescentar qualquer coisa ao Evangelho, na intenção de que isso possa ajudar de alguma coisa, tornar o Evangelho mais eficiente ou mais aceitável. Nessa carta, Paulo está lidando com o problema daqueles que estão adicionando coisas ao Evangelho, acrescentando misturas ao Evangelho. Paulo está lidando com questões sérias aqui, e com uma doutrina das mais importantes para o cristão, a doutrina da justificação pela fé em Cristo somente. Sim, a questão central da carta aos Gálatas é a justificação pela fé. Paulo trata nessa carta tanto o que nós cremos quanto à justificação, também quanto ao comportamento decorrente, ou comportamento que nós temos em resposta àquilo que nós cremos. A estrutura desse capítulo, especialmente, Paulo vai voltar em um tema que ele já levantou no primeiro capítulo e que vai estar presente em toda a carta. Ele está lutando contra alguns problemas sérios aqui, mas especialmente ele está lutando contra o legalismo e contra a hipocrisia que está sendo associada ao Evangelho por aqueles judeus, aqueles cristãos judaizantes que estavam presentes dentro da igreja. Sim, ele vai lidar com dois problemas aqui, e ele conclui o capítulo 2 dando a resposta bíblica para esses dois problemas e para o problema do pecado. Do versículo 1 ao 10, Paulo vai voltar à questão do legalismo, e ele vai mostrar que nós podemos ver isso, que o legalismo é o comportamento correto, mas com a crença errada. Ele é um comportamento até moralmente bom, moralmente justificável, correto diante dos homens, mas a crença por trás do comportamento está errada. Ele vai lidar também, do verso 11 ao 14, com a hipocrisia, quando ele condena o próprio apóstolo Pedro pelo seu comportamento hipócrita, que é quando você tem a crença correta, mas o comportamento inadequado, o comportamento errado em relação à crença correta. E então, a partir do verso 15 até o verso 21, ele vai apresentar como a fé verdadeira em Cristo Jesus é a solução, é a resposta para esses problemas do pecado, para a hipocrisia e para o legalismo. Ele vai mostrar a fé como a crença correta com o comportamento correto perante o Senhor e perante os homens. Paulo começa esse capítulo falando de um período de sua vida que não é muito mencionado nas Escrituras. Ele começa dizendo que 14 anos depois do período que ele havia relatado no capítulo 1, ele então volta a Jerusalém, ele procura os apóstolos em Jerusalém e ele desce juntamente com Barnabé e com Tito, certamente depois da sua primeira viagem missionária. Não sabemos identificar exatamente que período foi esse, mas aqui a gente sabe claramente as razões por que ele subiu e o que ele foi tratar nessa ida a Jerusalém. E ele usa esse acontecimento, esse evento da sua história para reforçar a doutrina da justificação pela fé e mostrar que a verdadeira liberdade ela só é adquirida pela fé em Cristo Jesus somente. Não é nem por ritos, nem por obras, nem por influência de homens, mas pela fé em Cristo somente. Olhemos então o que Paulo trata nesse capítulo, especialmente do verso 1 ao verso 10, quando ele volta à questão do legalismo que estava presente nas igrejas da Galácia. Essa viagem para Jerusalém, Paulo afirma que no segundo versículo, que ele foi a Jerusalém em obediência a Deus, porque ele recebeu uma revelação de Deus de que ele deveria ir lá e tratar dessa questão sobre o Evangelho para os gentios. Possivelmente,
possivelmente, não sabemos exatamente, mas naquela ocasião que ele tem que voltar e dar relatório à igreja de Jerusalém, e então acontece o primeiro concílio da igreja, que trata a questão dos apóstolos, está fazendo a questão dos gentios, da circuncisão dos gentios. Possivelmente ele está fazendo uma menção a esse fato histórico que aconteceu tempos atrás, ou tempo antes do seu ministério. Não sabemos ao certo, mas aqui ele diz que ele foi em obediência à revelação. Paulo vai em resposta à vontade de Deus. Ele mostra com isso a sua submissão a Cristo e ao Evangelho. E isso aqui é importante para abonar a sua mensagem a respeito do Evangelho, a respeito da justificação pela fé e pela fé somente. Paulo mostra que ele foi pregar o Evangelho, ou ele foi dar relatórios sobre a pregação do Evangelho aos gentios, e que ele havia sido chamado para pregar o Evangelho aos gentios, e esse Evangelho pregado aos gentios era o mesmo Evangelho pregado pelos apóstolos que estavam em Jerusalém. Aqui ele chama, fazendo uma referência aos apóstolos de Jerusalém, ele chama Pedro de o apóstolo da circuncisão, e ele chama a si mesmo de o apóstolo da incircuncisão, ou seja, que alguns tinham sido para trabalhar, tinham sido chamados para trabalhar com os judeus, enquanto ele especificamente havia sido chamado para trabalhar com os gentios, os não judeus. O problema sério aqui é que alguns pregadores, alguns falsos mestres que haviam infiltrado na igreja do Senhor por toda a Galácia e em outras regiões ali próximas, estavam ensinando que era necessário que os crentes gentios também fizessem ou praticassem a circuncisão, fossem circuncidados, para que eles fossem então salvos, para que eles fossem considerados como verdadeiros crentes. E Paulo vai condenar essa prática, mostrando que nem ele pregou isso, nem os apóstolos em Jerusalém exigiram isso, e que ele tinha inclusive um dos pastores da igreja, que era gentil, e que andou com ele durante esse período, e que não havia sido circuncidado. Tito, um pastor de uma das igrejas, não havia sido circuncidado. Então ele mostra que a circuncisão, naquele momento, era invenção de homens, não era mais necessária. Nós vimos que o legalismo é um comportamento certo, contudo com uma crença errada. A circuncisão em si era uma prática errada? A circuncisão em si era uma prática condenável? Não. No Antigo Testamento ela era necessária, ela foi instituída por Deus, ela foi dada pelo próprio Deus como sinal e selo da aliança da salvação dada a Deus, dada por Deus ao seu povo. Todos os homens das famílias dos crentes deveriam ser circuncidados como sinal e selo da aliança da salvação, do pacto de Deus com o povo santo, com o povo salvo. Por isso, a doutrina da circuncisão era uma doutrina bíblica para aquele momento da história, para aquele momento anterior à morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando, porém, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e ele cumpriu todos os requisitos da lei cerimonial, todas as exigências legais da lei moral, ele então tornou obsoletas todas aquelas práticas referentes à lei cerimonial. Já não há mais necessidade daquelas práticas, todas elas eram apenas símbolos ou sombras de uma verdade maior, de realidades que viriam com a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Paulo está então mostrando que o verdadeiro Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que leva à liberdade verdadeira, é o Evangelho de Jesus Cristo, que é recebido pela fé e pela fé somente, não por obras, não por ritos, não por influência de homens. O que ele mostra então aqui? A liberdade em Cristo
que o Evangelho nos dá, a verdadeira liberdade em Cristo que o Evangelho nos dá. Ele mostra isso para combater o legalismo pregado por aqueles falsos mestres dentro das igrejas da Galácia. Do verso 3 ao 5, ele vai mostrar isso de um modo muito prático. Ele diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. O que parecia ter ocorrido foi que aqueles falsos mestres, os judaizantes dentro das igrejas da Galácia, quando avistaram Tito, Paulo andando com Tito, exigiram que Tito fosse circuncidado. Se Paulo cedesse, o que ele diz, se ele se submetesse, se ele fosse constrangido a fazer isso e o fizesse, isso daria razão aos falsos irmãos do verso 4, e esses falsos irmãos teriam uma vitória sobre o Evangelho da graça de Cristo, porque eles estavam ensinando com as suas doutrinas que não era simplesmente pela graça de Cristo, mas que havia algo que as pessoas, que os crentes deveriam fazer por si mesmos para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: nós não submetemos a eles nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse intacta. Nós não submetemos a eles nem por uma hora, para que o Evangelho da graça não fosse comprometido. E aí ele diz, mostra então Tito como um exemplo. Olha aqui, Tito, nosso irmão, pastor, ele foi, de certo modo, constrangido. Eles queriam constrangê-lo a circuncidar. Nós, porém, não o constrangemos. Nós não o forçamos a circuncidar, porque não é parte do Evangelho. A circuncisão não é parte do Evangelho. Verso 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que Paulo está dizendo é: eu como apóstolo de Jesus Cristo, e Paulo já havia dito, já havia afirmado que ele havia recebido o seu Evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu, apóstolo, que recebi o Evangelho da salvação do próprio Senhor Jesus Cristo, eu não constrangi o irmão Tito a praticar a circuncisão. No entanto, agora esses irmãos, esses falsos irmãos do verso 4, querem intrometer na igreja e forçar os crentes a circuncidarem. E Paulo diz que eles tinham um objetivo, o de espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos conduzir de volta à escravidão. Sim, o legalismo, ele não traz liberdade, ele leva-nos à escravidão. Paulo está mostrando claramente isso, que voltar à lei, voltar à prática da lei, que havia sido já cumprida pelo Senhor Jesus, seria amarrar de novo os laços da escravidão, seria prender-se novamente à escravidão. Diz: não, esse não é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é o Evangelho da liberdade que nós recebemos por meio da fé em Cristo Jesus somente. Paulo está aqui então denunciando esses falsos irmãos dentro da igreja. Nem poderiam ser chamados de fato de irmãos, porque eles estavam pervertendo o Evangelho, eles estavam pervertendo a doutrina bíblica, pervertendo a doutrina da graça, introduzindo novamente uma doutrina que só tinha valor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, antes da morte do nosso Salvador. Paulo então rejeita a escravidão da lei cerimonial. Paulo e os seus companheiros na fé não se submetem, preservam a verdade do Evangelho e com isso preservam a liberdade dos crentes
em Cristo Jesus. O que Paulo prega aqui então? A liberdade em Cristo Jesus por meio da fé somente. Como isso pode ser aplicado para os nossos dias? Nos nossos dias, nós também podemos adotar diferentes formas de legalismo e tentar associar isso ao Evangelho. Tentar associar isso como se isso fosse de fato o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que nós trazemos para a vida cristã e colocamos essa coisa como necessária para a salvação, além da graça salvadora de Cristo Jesus, além da fé em Cristo Jesus, nós estamos nos tornando legalistas. Se você não mudar rapidamente de comportamento, você não é crente, você não é salvo. Se você não adotar certos padrões de comportamento, você não é salvo. E eu não estou falando de padrões morais, que é certo que padrões morais devem ser adotados pelos crentes, mas muitas vezes são padrões de comportamento que são mais tradições dos homens do que, na verdade, padrões morais, ou comportamento correto. São mais tradições de homens, como não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode beber isso ou aquela outra coisa, e você vai estabelecendo certos comportamentos e costumes que não são de acordo com as Escrituras. Ou crente fala assim, crente não fala assim, crente vive dessa forma e não dessa, e certas coisas que não estão nas Escrituras e que podem ser, na verdade, tem uma infinidade delas, que podem ser, na verdade, formas de amarrar as pessoas, de torná-las aprisionadas aos líderes, na verdade, e não experimentar a verdadeira liberdade do Evangelho. Nós ouvimos por muito tempo uma frase que dizia o seguinte: discípulo não questiona, discípulo obedece. Parece lindo, não parece? E bíblico, não parece? Parece. E muitos que ouviram essa frase alguns anos atrás, realmente receberam como o verdadeiro Evangelho, que um verdadeiro discípulo de Cristo jamais questiona a liderança da igreja, que ele simplesmente obedece. Esta é, na verdade, uma forma de aprisionar os crentes à liderança da igreja, e que a liderança da igreja tem o controle sobre os atos e os comportamentos dos crentes, porque assim, quando um líder cristão dissesse para qualquer crente que ele deveria fazer alguma coisa que não era, na verdade, de acordo com o Evangelho, aquela pessoa dizia: eu nem posso questionar porque foi o meu líder que falou, eu vou ter que fazer. Como nós vimos casos e casos de pessoas que venderam o que possuíam e deram para a igreja. Nós vimos um caso, por exemplo, de um marido que descobriu de repente que eles tinham ficado pobres porque a esposa decidiu doar tudo para a igreja, porque o pastor mandou, e se o pastor mandou, ela tinha que fazer. São ordens de homens, são mandamentos de homens, que na verdade não estão de acordo com o Evangelho, e que as pessoas, por não conhecerem a verdadeira doutrina do Evangelho, acabam se submetendo, porque elas têm medo de que, se não obedecerem, elas estão dando provas de que elas não são salvas. Mas nós precisamos olhar, voltar para o cerne do Evangelho. O Evangelho ensina que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e pela fé somente. Ela é uma obra da graça de Deus e que nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Nem mesmo as nossas boas obras são necessárias para a nossa salvação. E isso é escandaloso para alguns crentes, quando nós dizemos que nem mesmo as nossas boas obras são necessárias para a nossa salvação, e de fato não são.
As boas obras fazem parte da vida cristã? Sim, elas são parte da vida cristã. Mas elas são necessárias para a nossa salvação? Não, elas não são necessárias para a nossa salvação. Elas não são necessárias para que sejamos salvos. Elas são, na verdade, o resultado da nossa salvação. Todo aquele que foi salvo tem como fruto as boas obras. Nós não podemos inverter as coisas. E muitas vezes nós queremos colocar peso sobre os crentes, colocar peso sobre as pessoas, e elas acham que a sua salvação ainda não é completa, porque ela não cumpriu certo protocolo religioso ou certas práticas, quando a salvação é recebida pela fé em Cristo e pela fé somente. É isso que Paulo quer mostrar. Qual seria o prejuízo de Tito ser circuncidado? Pensando logicamente, nenhum. Talvez poderia ser até benéfico para a aceitabilidade dele dentre os judeus. Mas se Paulo cedesse naquele momento, pelas razões que os falsos cristãos e os falsos irmãos estavam exigindo que ele fosse circuncidado, certamente Paulo estava colocando o evangelho em prejuízo, porque ele estaria aceitando que a circuncisão era necessária para a salvação, e era isso que estavam ensinando naquele momento. Paulo mostra também que, além de liberdade em Cristo, o evangelho nos dá igualdade em Cristo. Nos versos 6 a 9, Paulo vai falar de alguns que ele mencionou no verso 2, que ele aproximou desses que tinham maior influência em particular, para que ele não tivesse no final a impressão de que ele havia corrido em vão. E agora, a partir do verso 6, ele vai voltar a falar sobre esses, e ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais têm sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que nem pareciam ser, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi confiada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão a mim e a Barnabé à destra, ou me estenderam a mim e a Barnabé à destra de comunhão, a fim de que fôssemos para com os gentios, e eles para a circuncisão. O que Paulo está mostrando aqui? Que ele, em primeiro lugar, achou que havia alguns que eram de mais influência, que eram mais importantes para o bem do evangelho, e que ele aproximou-se desses em primeiro lugar, e ele pregou o evangelho àqueles que tinham mais influência. Agora ele reconhece: não, esses que têm mais influência, ou a influência em si, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Então isso não é vantagem para o evangelho. Então, em primeiro lugar, ele mostra que os ritos passados não trazem nenhuma vantagem para o evangelho. Agora ele mostra que a influência dos homens também não traz nenhuma vantagem para o evangelho. E ao fazer isso, ele diz: o que eu pregava, o evangelho que eu pregava, era o mesmo que os outros apóstolos pregavam. Esses que vieram a mim e que pareciam ser de maior influência e que trariam algum bem, eu descobri no final das contas que não acrescentaram nada. Pelo contrário, quando eles viram o evangelho da incircuncisão, quando eles viram o evangelho chegar aos gentios, para eles não fez nenhuma diferença. E o mais importante é que Pedro e os demais apóstolos
deram a destra de comunhão a Paulo e a Barnabé, dizendo: vão para os gentios, pregue o evangelho para os gentios. E o concílio de Jerusalém foi muito claro ao dizer que os gentios não precisavam ser circuncidados para serem considerados verdadeiros servos de Deus, verdadeiros crentes. Paulo está dizendo: não é por rito, não é por forma religiosa, não é por influência de homens, mas pela fé e pela graça somente. Isso é muito importante e essencial para o evangelho. Talvez seja uma verdade tão básica para você, que você esteja imaginando: de novo, os 5 solas? Eu já aprendi isso tantas vezes. De novo, nós já sabemos, e todo presbiteriano sabe os 5 solas de cor e salteado. Mas essas são doutrinas tão essenciais para o evangelho, que se você as abandonar ou modificá-las levemente, você compromete o evangelho. Paulo está dizendo: é Cristo somente, é a fé somente, é a graça somente. Nada mais. Nada de ritos, nada de obras, nada de influência dos homens. Paulo não está ensinando com isso, e nem o evangelho pretende ensinar com isso uma outra forma de compreensão da lei, que é o antinomismo. O antinomismo é nenhuma lei, não há necessidade de nenhuma regra, de nenhuma lei. Não é isso que está sendo pregado ou ensinado, mas que a salvação ela é operada independente das obras, pela graça de Cristo, pela fé somente no Senhor Jesus Cristo. As obras e a obediência à lei são importantes? São, tanto que quando nós nos aproximamos de Cristo e nós recebemos a salvação por meio de Cristo, quando Ele nos chama para a salvação, Ele nos chama também para obedecer os seus mandamentos. Ele nos chama também para obedecer a sua lei. O que está sendo condenado é, em primeiro lugar, dizer que a obediência salva. Não, nós somos obedientes porque somos salvos, e não obedecemos para sermos salvos. Temos que tomar o cuidado de fazer essa distinção clara no evangelho. Segundo, o que eles estavam ensinando era adicionar coisas ao evangelho, para que o evangelho fosse mais eficaz ou eficiente, ou de fato fosse confirmado que aqueles eram crentes. E Paulo está dizendo: não é necessário adicionar nada, nenhuma outra regra, nenhuma lei da lei cerimonial, nenhum princípio da lei cerimonial precisa ser aplicado agora, porque Cristo já os cumpriu, e é necessário apenas confiar em Cristo e obedecer os seus mandamentos a partir da salvação, depois de receber a salvação. Paulo então mostra que mesmo ele pregando para a incircuncisão, ou pregando para os gentios, e ele recusando a circuncidar crentes, ele recebeu a destra da comunhão. Tiago, Pedro e João, verso 9, que eram reputados como colunas da igreja em Jerusalém, estenderam a destra da comunhão a Paulo e a Barnabé, para que eles fossem pregar aos gentios como missionários da incircuncisão, como pregadores aos incircuncisos, ou aqueles que eram gentios. Há uma única recomendação que foi feita para eles, que está no verso 10, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. O que Paulo está mostrando aqui? Bem, ele mostra que a verdade do evangelho está de fato associada à prática, e é exatamente para derrubar a ideia de que se nós pregamos que a salvação é pela graça, sem obras, que não há mais necessidade de boas obras. Ele está dizendo: sim, as boas obras são parte da vida do crente,
Elas não são necessárias para a salvação, mas elas estão presentes na vida de todos que são salvos. E aqui Paulo quer destacar algumas verdades essenciais a respeito do Evangelho. Primeiro, reforçar a liberdade que nós temos pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Mostrar que é a fé em Cristo que nos traz liberdade e salvação, e que ela vem unicamente dele, da sua obra e da sua justiça perfeita. Mas ensinar também os crentes a rejeitar os ritos desnecessários. A circuncisão, um rito importante para os judeus no passado, não é mais obrigatório agora após a morte do Senhor Jesus Cristo, e portanto não deveria ser obrigado aos gentios. Segundo, a rejeição do legalismo. Nós não devemos nos submeter às regras humanas ou a rituais para alcançar a salvação, mas apenas submeter a Cristo e confiando em Cristo e na sua obra. Paulo também quer reforçar que o Evangelho que salva pecadores é o mesmo Evangelho para todos os pecadores. O Evangelho é para todos, independente da origem ou dos ritos culturais. O Evangelho é o mesmo que salva todos os pecadores. Judeus são salvos pelo Evangelho, gentios são salvos também pelo Evangelho. Não é por obras, não pelos ritos, nem pela influência dos homens, mas somente pela graça de Cristo Jesus. E por último, Paulo mostra que a verdadeira justificação, a verdadeira salvação obtida pela fé em Cristo Jesus, leva os crentes a terem uma vida de serviço aos outros. Portanto, eles são conclamados a apoiar os necessitados, a lembrar dos pobres, a demonstrar o amor e a graça de Cristo em ações práticas, mostrando que o verdadeiro Evangelho, ainda que ele não seja um Evangelho de boas obras, ainda que nós não sejamos salvos pelas boas obras que praticamos, ele é um Evangelho que conduz o salvo à prática das boas obras e ao serviço. Qualquer coisa diferente disso não é o Evangelho de Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, Paulo prega liberdade e comunhão em Cristo Jesus. Nós somos livres pela obra de Cristo Jesus e unidos uns aos outros pela obra de Cristo Jesus. Não é por nenhum rito e nem por uma obra humana. Não é por influência de homens, mas pela fé no Filho de Deus. Também Paulo chama-nos à ação. Viver a liberdade do Evangelho nos leva também a servir àqueles que foram livres pela mesma graça do Evangelho, demonstrando amor e graça em nossas vidas diárias. O Evangelho que salva é o Evangelho de Cristo Jesus, sem adição e sem misturas. Talvez a controvérsia sobre o açaí vai continuar presente nas nossas conversas. Talvez ela possa até ir diminuindo à medida que a maioria das pessoas no Brasil hoje já coloca leite em pó e leite condensado no açaí. O paraense vai se acostumando com as misturas no seu açaí, ainda que ele próprio, talvez aquele paraense mais raiz, ainda vai rejeitar até o açúcar, mas de certo modo vai acostumando com as misturas ao açaí. Parece uma ilustração boba, né? Só uma questão cultural está sendo levantada aqui. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, o que está acontecendo, meus irmãos, é que a maioria das igrejas estão acostumando às misturas que estão colocando no Evangelho e chamando de Evangelho. Da mesma forma que o paraense já está acostumando que colocaram açaí e leite em pó, ou que colocaram leite condensado, ou leite em pó, banana e granola no seu açaí. E nós vamos nos acostumando com isso. E de repente, nós já nem conseguimos saber mais
qual é o verdadeiro açaí, né? Qual é o verdadeiro açaí? Qual é a forma correta de tomar açaí? E de repente a mesma coisa vai acontecendo com o Evangelho. E nós já não sabemos mais qual é o verdadeiro Evangelho. E nós não conseguimos mais distinguir o que é o verdadeiro Evangelho da graça e o que é um Evangelho com misturas humanas. Um Evangelho misturado a ritos, a tradições humanas, a influências e coisas que não são parte do Evangelho de Jesus Cristo. O legalismo é essa colher suja que vai infiltrando, misturando coisas ao Evangelho. É uma colher sobejada que vai misturando coisas ao Evangelho e vai alterando o seu sabor e vai alterando o Evangelho de tal forma que até mesmo os verdadeiros crentes estão começando a se acostumar com as misturas impostas pelo legalismo e pelas tradições dos homens. Nós precisamos voltar para as Escrituras. São as Escrituras que dizem que é o Evangelho. E as Escrituras dizem que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, que é recebido pela fé e pela fé somente. E que todos aqueles que creem em Jesus são salvos por meio desse Evangelho simples e sem mistura. Voltemos para o Evangelho. O apelo de Paulo aos Gálatas é esse: voltem para o Evangelho. E de fato é isso, porque no verso 6 do capítulo 1 ele diz: admira-me que vocês estão passando tão rapidamente, tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo, para outro Evangelho. É a mesma admiração que um paraense tem ao ver um paraense lá do interior colocando açúcar no seu açaí. Que é isso que você está fazendo? E Paulo diz: o que é isso que vocês estão fazendo com o Evangelho? Misturando coisas que não são parte do Evangelho, que não são necessárias ao Evangelho. O apelo de Paulo é: voltemos para o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da salvação pela graça e pela fé somente, em Cristo Jesus somente. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos dê sabedoria e discernimento para aplicarmos essas verdades à nossa vida. Vamos orar?